Olá, nono ano, bom dia. Então, iremos dar início à correção das nossas atividades correspondente à potenciação de expoentes fracionários, tá? Bom, eu esqueci de deixar para vocês aí, houve uma falha minha, onde eu não deixei a página 169 com os exercícios de 1, 2 e 3, tá? Depois eu vou deixar isso aí para vocês, para não passar em branco. A gente retorna nisso aí, apesar que já demos início em sala de aula, já foram iniciadas essas atividades, tá? Mas aí pra gente estar efetuando as correções, depois eu volto com elas aí. Mas vamos às que ficaram então na plataforma. Então, página 170, número 4. Observe uma maneira de calcular a raiz oitava, né, de 256 com uma calculadora comum. Então, inicialmente, registramos o número 256 e pressionamos a tecla que corresponde aí à raiz, obtendo 16, tá? Obtendo, então, a raiz de 256, que é igual a 16. Em seguida, pressionando novamente a tecla, o que a gente vai obter? Né? A gente obterá a raiz da raiz de 256, que será igual a 4, tá? E em seguida, se apertarmos 3 vezes, né, nós teremos o quê? A raiz quadrada, né, 3 vezes, que seria 2 vezes 2 vezes 2, então seria a oitava, a raiz oitava de 256, que é igual a 2. Então, baseado nisso, vocês iriam calcular, né, a raiz quarta, oitava e 16ª dos números seguintes, utilizando a calculadora, tá? Então, como era o uso de calculador, a gente não vai focar muito nesse exercício, né? Porque bastava utilizar a calculadora que vocês chegariam, então, nestes resultados, que seria 15 para a letra A, 5 para a letra B e 3 para a letra C. Agora, vamos ao número 5. Observe como introduzir o fator externo de 2 raiz de 3 no radicando. Então, o que eu tenho aqui, gente? Olha, para que eu consiga, né, acrescentar este fator externo aqui dentro da raiz, a gente sabe que potenciação é o inverso, né, de radiciação. Portanto, né, se eu tenho 2 aqui fora da raiz, é como se eu tivesse dentro da raiz o quê? O 2 elevado ao quadrado, ok? Então, seria 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Resolvendo, então, ficaria... Qual que é a raiz quadrada de 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é o quê? 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, seria 4 vezes 3. Então, ficaria a raiz quadrada de 12, tá bom? Então, da mesma forma, agora iríamos introduzir o fator externo no radicando dos itens a seguir. Bom, vamos lá. Letra A, eu vou introduzir, então, o 5 no radicando. Como que ficaria isso? Bom, então, como se trata de uma raiz cúbica, né? O 5 passa para dentro com o expoente, né, 3. Então, ele passa sendo elevado ao cubo. Então, ficaria 4 vezes 5 ao cubo. Então, raiz cúbica de 4 vezes 5 ao cubo. Tá bom? Então, 5 ao cubo, o que é? É 5 vezes 5, que é igual a 25 vezes 5. Então, vai ser 125 vezes 4. Então, a gente terá a raiz cúbica de 500. Vamos, então, para a letra B. A gente vai passar esse fator externo para dentro aqui, então. Se trata de uma raiz quadrada, ele vai passar com o expoente 2. Então, teremos 3 meios vezes, né, 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Então, a gente vai ter 36 vezes 3 meios. Sendo que 36 vezes 3 meios, por se tratar, né,
de uma multiplicação com o número fracionário, né? Então, a gente entra naquela revisão que foi feita com vocês anteriormente. Neste caso de multiplicação, a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, ficaria 36 vezes 3, que é igual a 108, dividido por 2. Então, 108 dividido por 2 é igual a 54. Vamos, então, ao exercício de número 6. Olha, gente, o número 6, eu deixei um videozinho com alguns alunos aí que entraram em contato comigo, de um modo até mais fácil de se resolver até do que está aqui no livro de vocês, tá? Então, eu vou deixar esse passo a passo com vocês, para quem não acompanhou, para quem não solicitou, né? Eu vou deixar o passo a passo aí com vocês, para vocês estarem resolvendo de uma maneira mais fácil. Bom, primeiramente, o que vocês iriam fazer? Multiplicar todos os índices, ok? Então, primeiro a gente multiplica todos os índices. Este é o primeiro passo. O segundo passo, a gente vai saber, né, para saber o expoente de cada número, a gente vai ter que multiplicar o índice de todas as raízes à direita daquele número, tá bom? Para a gente achar, então, o expoente correspondente àquele número. Então, vamos à letra A para entender isso aí. Primeiro passo, eu vou multiplicar todos os índices. Então, quais índices eu tenho aí na letra A? Vamos lá. Eu tenho o índice 2 vezes, né? 4 vezes 3, né? Então, esses são os índices que eu tenho. 2 vezes 4 vezes 3. 2 vezes 4, 8 vezes 3, 24. Certo? Então, notem que, né, o meu índice aqui da raiz será 24. Agora, para eu entender quais serão, né, os meus expoentes, então, como eu disse, o segundo passo para saber os expoentes de cada número, eu tenho que multiplicar o índice das raízes que se encontram à direita, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, o número que está aqui dentro. Neste caso aqui da letra A, a gente não tem nenhuma raiz à direita desse número, né? Que seria o 3 elevado ao cubo vezes 2. Então, a gente não tem nenhuma raiz ali à direita. Então, basta a gente resolver. 3 ao cubo é 27, né? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 2, 54. Portanto, né, vai ser 54 aí dentro da nossa raiz, tá bom? Vamos à letra B. Da mesma maneira, a gente vai multiplicar todos os índices. Então, eu tenho o índice 5, 2, 5 e 2, certo? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 2, 100. Então, o meu índice vai ser 100, tá, gente? Então, o meu índice lá no final, no meu resultado, vai ser igual a 100. Feito isso, o que eu vou fazer então? Vou seguir para o meu segundo passo. Então, eu vou ter que multiplicar, né, o número aí, ó. Para saber os expoentes de cada número, eu tenho que multiplicar, né, o índice das raízes à direita. Então, é isso que a gente fará agora, né, a partir de agora. Então, vamos pegar primeiro o 2. A gente tem o 2 aí agora, tá? Então, quais seriam os índices das raízes à direita do 2? Seria 2, né? Porque é uma raiz quadrada, uma raiz quinta e uma outra raiz quadrada. Então, o que a gente tem? 2 vezes 5, 10 vezes 2, 20. Então, vai ser 2 elevado a 20, tá bom, gente? É isso mesmo? Agora, a gente vai pegar o próximo número, que seria o 3, né? Pegando o 3, da mesma forma, eu vou pegar todos os índices, né? As raízes que estão à direita do 3 e multiplicar os seus índices. Então, o que eu tenho aqui, ó? 5 e 2. Então, 5 vezes 2, 10, tá bom? E agora, por último, o número 4. 4, aliás, por último não, né? Ainda tem o 2 ali depois. Mas aí a gente tem o 4. O 4, qual que é a raiz que está à frente dele, né? É a raiz quadrada.
Então, agora, né, sabendo que é a raiz quadrada, a gente coloca 4 ao quadrado. E por último, a gente multiplica por 2, ok? Agora, a gente só resolve isso aí, tá bom? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? O 4, se eu fatorar ele, né, eu vou ter 2 elevado ao quadrado, né? E a gente vai ter uma potência de potência. Então, seria 2 elevado à quarta. É a mesma coisa que 2 elevado à quarta, tá? Então, a gente vai ter 2 elevado a 20 vezes 3 elevado a 10 vezes 2 elevado à quarta vezes 2. Como não tem número nenhum ali no expoente, é como se fosse 1, tá? Então, agora a gente vai somar todos os expoentes do 2. Então, a gente vai ter 2, olha, 20 mais 4, 24, mais 1, 25. Então, a gente vai ter 2 elevado a 25, vezes 3 elevado a 10, tá bom? Vamos, então, para a letra C. O que a gente pode observar aqui, então, na letra C? Que a gente tem raiz quinta, né? Em todos os casos aí. Então, a gente pode simplificar, colocar, né, uma única raiz, todos os radicandos aí numa única raiz. Então, vamos lá. O que a gente vai ter? Né, raiz quinta de 8 vezes 3 sobre 6. Então, o que é 8 vezes 3? 8 vezes 3 é igual, né, a 24. Então, 8 vezes 3 é igual a 24. 24 dividido por 6 é igual a 4. Portanto, a gente tem raiz quinta de 4. Bom, agora vamos ao número 7, né? Olha só, a gente tem a propriedade, né? Raiz n de a elevado a n é igual a A, na qual A é um número real não negativo. Então, presta atenção nisso. A é um número real não negativo e n é um número natural maior que zero. Então, a gente sabe que n é um número natural maior que zero. Essa propriedade também é válida se A for negativo. Porém, nesses casos, né, para ela ser válida quando A for negativo, nesses casos, o n deve ser um número ímpar maior que zero, certo? Então, o n deverá ser um número ímpar maior que zero. Assinale com X os casos em que essa propriedade é válida e calcule a raiz. Então, gente, olha, por que a gente assinalou a letra A e a letra C? Porque, como diz o problema, ela vai ser válida em caso de negativo, né? Quando A for negativo, se, né, o expoente for um número ímpar maior que zero. Então, a gente tem aqui, olha, o expoente 9 na letra A, que é um número ímpar. E a gente tem o expoente 7, que também é um número ímpar na letra C. Ambos são maiores que zero, tá bom? Então, agora, o que a gente tem, né? A gente tem índice 9, expoente 9. Então, agora basta a gente tirar, né, a raiz. Então, já que o expoente é 9 e o índice é 9, a raiz será menos 17 da letra A e da letra C, menos 6, ok? Bom, vamos agora ao número 8, né? Complete as igualdades com números adequados de maneira a torná-las verdadeiras. Bom, então, para que a gente tenha, né, a raiz com o índice 20 ali, o que a gente precisa? Ter uma raiz quinta, pois 5 vezes 4 é igual a 20, tá bom? Então, a gente tem que completar ali com 5, ok? Vamos para a segunda opção. No segundo quadrinho aí no roxo, a gente tem uma raiz com índice 24. Bom, para que a gente tenha uma raiz com índice 24, a gente tem que ver que número que a gente vai multiplicar ali, né? A gente tem, então, uma raiz quadrada, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, para dar 24, a próxima raiz teria que ter índice 4, porque 6 vezes 4 é igual a 24, tá bom?
Vamos à verdinha aí, então, na tirinha verde. O que a gente tem na tirinha verde, gente? Vamos analisar aí comigo. Bom, a gente tem, né, uma raiz cúbica de 3, ok? E o que a gente vai precisar aí, então? Se eu, então, quero, né, achar o índice 15, certo? Logo, eu tenho que ter um número, aliás, 2 números, né, para multiplicar, que eu tenho que encontrar, então, o 15. Então, para multiplicar 2 números e encontrar o 15, teria que ser 5 e 3, porque 5 vezes 3 é igual a 15, ok? Uma vez que o 5 tem que ser um índice, porque meu índice final é igual a 15. Então, 5 vezes 3 é igual a 15, tá, gente? Então, presta atenção, meu índice tem que ser 5, meu índice inicial, porque lá no final eu tenho que ter 15. Então, 5 vezes 3, 15. Logo, né, eu vou passar, então, esse 3, ó, que tá aqui, eu vou colocar ele, então, dentro do outro radical lá, né? Então, ele vai passar para dentro do outro radical, ele vai passar como 3 elevado ao quê? 3 elevado ao cubo. Então, vai ficar 3 elevado ao cubo é igual a quanto? 27. 27 vezes 3 é igual a 81, tá bom? Vamos, então, para a tirinha azul, tá? O que eu tenho na tirinha azul? Eu tenho, né, que eu vou ter raiz de 3 e raiz quadrada de 5. Bom, como que eu vou encontrar esses valores? Vamos pensar comigo. Para que o meu índice ali, né, seja 6 na primeira raiz, então eu tenho que ter um número no índice lá, depois do sinal de igualdade, que multiplicado por 2 me gere o número 6. Então, que número que seria esse? Só poderia ser o 3, porque 3 vezes 2 é igual a 6. Bom, então, se eu for colocar, né, o 3, né, no caso, radicando 3, dentro da raiz quadrada, como que ficaria? 3 ao quadrado, ok? Então, se eu colocar o radicando 3 dentro da raiz quadrada, ficaria 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3 igual a 9. 9 vezes 5, 45. Portanto, né, na minha raiz sexta seria 45 o resultado. Vamos agora para a tirinha roxa. O que eu vou fazer aqui agora, então, né? Eu vou, inicialmente, eu preciso entender que quando eu multiplico os radicais aqui, né, depois do sinal de igualdade, então 2 vezes 2 é igual a 4. Radicais não, perdão, índices, né? Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Quando eu estou multiplicando esses índices, eu tenho uma raiz quarta, né? Então, é o que está lá antes do sinal de igualdade, uma raiz quarta, tá bom? Então, gente, olha, vamos analisar comigo. Se eu tô passando, né? Então, vamos entender aqui comigo, né? Se eu passar, né, pra dentro aqui, pra dentro aqui do radicando, né? O número que está fora passar pra dentro aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 vezes 2 a quarta vezes 2. Então, 2 a quarta vezes 2 nada mais é do que 32, tá bom? Vamos pro último aí, a rosinha. O que a gente tem na rosinha? A gente tem uma raiz de 3. Então, para que essa raiz seja 3 aqui, o meu índice aqui do 3 tem que ser igual a 24. Por quê? 4 vezes 6 é igual a 24, tá bom, gente? Então, é isto. Bom, e por último, a número 9, né, diz o seguinte: agora vamos dar uma olhada em raiz quadrada. Então, a gente tem raiz quadrada de 18. A gente sabe que raiz quadrada de 18 não é exata, né? 18 não é um quadrado perfeito. Porém, a gente sabe que se a gente fizer pelo método de fatoração, né, ou decomposição em fator primo, decompor em fator primo, a gente vai encontrar o quê? 3 raiz de 2, tá? Porque fatorando 18 dá por 2, que vai dar 9,
que dá por 3, que vai dar 3, que dá por 3 novamente e vai dar 1. Então, agrupando 3 aqui, a gente vai ter 3 ao quadrado, onde a gente consegue tirar ele da raiz, ficando 3 raiz de 2, tá bom? Então, por enquanto é isso. Na próxima aula, eu retorno com o restante das correções aí das atividades. Qualquer dúvida, gente, entra em contato. Às vezes pode ficar um pouco complexo de entender, né? Só com a explicação assim, sem demonstração. Pode entrar em contato que eu vou tentar fazer uma demonstração para vocês ou enviar algum vídeo, algo demonstrativo para ficar mais claro para vocês, tá bom? Então, até a próxima. Um abraço.